meu canal Nicolas Neuro aqui e hoje eu vou falar sobre do que é que o seu cérebro é feito. Tá, Nicolas, a gente sabe que todos os sistemas do corpo eles são feitos por células, né? Mas isso não era verdade até 1839. Foi em 1839 que o Theodor Schwann descobriu isso que a gente chamava de célula. E por algum tempo existia uma resistência ainda de entender que o sistema nervoso ele era composto por essas entidades, né? Por essas unidades funcionais que a gente chama de célula. E por que que existia essa resistência, né? Um pouco por causa da nossa vaidade, do nosso ego enquanto espécie humana, afinal de contas, como é que as funções cognitivas superiores, como a nossa capacidade de raciocínio, de tomada de decisão, a nossa mente de uma forma geral, né, a memória, como todas essas nossas experiências humanas, elas poderiam ser produzidas por entidades como essas, né, que parecem, sei lá, micróbios ou coisas do gênero. Ou ainda que se assemelham ao que a gente encontra nos outros animais, no resto da natureza, porque até então o ser humano é algo distinto da natureza, né? Mas um motivo ainda mais importante nesse sentido é de que a presença da igreja até aquela época ela era muito maior do que ela é hoje. A gente precisa considerar a ideia de uma alma, né? Uma alma única, é algo que é indivisível. E, portanto, quando a gente começa a falar de um sistema nervoso ali, um cérebro, que já estava sendo correlacionado com algumas funções mentais, inclusive com a possibilidade de que a nossa consciência estivesse atrelado justamente ao nosso cérebro, e consciência entenda aqui como nosso espírito naquele momento, estivesse atrelado de alguma forma ao funcionamento do nosso cérebro, então ele deve estar atrelado à sua estrutura. Então, não é de se espantar que dividir o cérebro em células poderia constituir de alguma forma uma ameaça a essa ideia de alma, uma vez que essa estrutura, não sendo única, como poderia ela permitir uma consciência única, uma alma única, né? Um espírito único humano. Mas de qualquer forma, com os estudos de Santiago Camões e Carral, a gente descobriu, né, uma forma de visualizar o tecido nervoso, que até então ele era mais difícil de ser visto na microscopia, né, ele era mais resistente à pigmentação, né, não era tão fácil pigmentar esse tecido para que a gente pudesse vê-lo através do microscópio e analisar então a sua estrutura ali a nível microscópico. Então, o Santiago Camões e Carral, ele mostrou para gente que o cérebro é sim constituído dessas unidades individuais, e aí surge a teoria neuronal, né, de que o cérebro ele é composto por neurônios, células individuais. Com o desenvolvimento da anatomia e as pesquisas a respeito dos neurônios, a gente foi descobrindo cada vez mais diferentes tipos de neurônio. Nós temos diversos tipos de neurônio. E eles se distribuem de uma forma assimétrica no cérebro, né? Eles não estão. O cérebro não é uma massa homogênea desses diferentes tipos de neurônio, mas ele pode ser dividido em regiões de acordo com a sua citoarquitetura, né? De acordo com as diferenças entre os tipos de neurônio, né? E onde eles estão localizados no encéfalo. E com isso a gente começou a entender ou a separar o encéfalo em regiões diferentes. Afinal de contas, se na biologia a gente tem muito disso, de que a gente não quer ter desperdício de energia desnecessário. Então, se os neurônios são diferentes, é porque eles são especializados em realizar um determinado tipo de processamento, de tarefa, e eles precisam ser diferentes por causa disso, porque cada um é especialista em algo. Se então as regiões do cérebro contam com diferentes tipos de neurônios, então as diferentes regiões do cérebro devem fazer funções diferentes. E é por isso que a gente começou a tentar localizar as funções das determinadas regiões do cérebro. Naquele primeiro momento, a gente entendia que essa diferença entre os tipos de neurônios seria suficiente para isso.
mas hoje em dia a gente já sabe que isso é um pouco mais complexo e depende da conectividade entre diferentes regiões do cérebro. Bom, mas de qualquer forma, nós não temos só neurônios no cérebro, né? A gente já falou, discutiu até agora, que antes o cérebro era entendido como essa massa compacta e homogênea, onde tudo era conectado e ligado e nada era separado. E agora nós temos essas unidades individuais que compõem o cérebro. Os primeiros que a gente comentou são os neurônios, mas nós também temos outro tipo de célula muito importante no cérebro, que são as células da glia, geralmente associadas à estrutura, manutenção do funcionamento do cérebro, nutrição dos neurônios, enfim, elas têm uma diversa gama de funções que elas acumulam dentro do sistema nervoso central. E a gente vai comentar aqui alguns principais tipos de célula da glia, né? Até hoje a gente compreende menos o que elas fazem, mas nos últimos anos elas vêm ganhando muito destaque e cada vez mais a gente tem estudado seu papel na cognição e no funcionamento do sistema nervoso de uma forma geral. Então, o primeiro tipo de célula da glia que a gente vai comentar são os astrócitos, que estão envolvidos tanto em dar estrutura para o sistema nervoso, quanto para conferir nutrição para os neurônios. A gente também tem um papel dos astrócitos na regulação da formação de novos neurônios, da neurogênese. Esses astrócitos também podem constituir aquilo que a gente chama de barreira hematoencefálica, que é uma barreira que confere proteção ao sistema nervoso central para substâncias que podem ser nocivas a ele, que estão correndo na corrente sanguínea, ou para a presença de patógenos, enfim, é uma estrutura de proteção ali para o cérebro, para o sistema nervoso central de forma geral, que inclui também a medula espinhal. E eles também estão envolvidos em funções de metabolismo e também na mediação aí de neurotransmissores, né? Eles são importantes no processo de neurotransmissão também. Então, os astrócitos são células que são bastante importantes. A gente tem também um outro tipo de células que a gente chama de oligodendrócitos, presentes no sistema nervoso central, e nós temos os equivalentes dele no sistema nervoso periférico, também conhecida como células de Schwann. Essas células, elas são especialistas em isolamento elétrico. E elas vão constituir uma estrutura que está relacionada aos neurônios. Eu depois vou colocar um vídeo aqui sobre o neurônio em si e vou mostrar para vocês toda a estrutura deles. Mas enfim, existe uma das partes do neurônio que a gente chama de axônio, né, que é um prolongamento que leva do corpo celular até a região onde o neurônio vai fazer a sinapse, que ele vai se comunicar com outro neurônio. E esse axônio ele carrega o sinal elétrico que é produzido aqui no corpo celular e que vai lá para o terminal sináptico. Só que se não existisse essa estrutura formada pelos oligodendrócitos chamadas de bainha de mielina, o sinal elétrico ele provavelmente se perderia e a comunicação para regiões mais distantes do sistema nervoso do cérebro seria impossível. Então eles também são realmente muito importantes, afinal de contas, se a gente faz qualquer coisa é porque os nossos neurônios estão se comunicando uns com os outros. E essa comunicação é possível graças à presença desses oligodendrócitos, formando essa estrutura chamada de bainha de mielina, que envolve os axônios, permitindo que o sinal elétrico trafegue entre eles. Por fim, um outro grupo importante de células da glia que vale a pena a gente comentar aqui são as micróglias, que são correspondentes das células imunes dentro do sistema nervoso central. Então, eles vão agir, né, essas células vão agir quando a gente tem alguma infecção, quando a gente tem alguma inflamação, uma lesão, um trauma, né, e vão ser responsáveis por agir como se o sistema imune agiria, protegendo ali o sistema nervoso de algumas ameaças que possam entrar neles. As micróglias também são importantes porque a gente verifica que às vezes elas começam processos inflamatórios e processos inflamatórios estão relacionados com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado, então se inscreva no canal, deixe seu like aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá! E agora você sabe
do que é que o seu cérebro é feito no final das contas.